Oi, eu sou a Chica. Chica com X. Porque xícara é com X e não com CH. Vim dar aula de matemática para vocês. Eu esqueci um monte de coisa, mas eu acho que eu consigo. Vou dar um jeito, tá? Abram o livro na página 65. Nossa, me sinto professor Snape de Harry Potter. Adoro. Vixe, que tantão de número é esse? Tô até com preguiça. Vocês lêem isso aqui, tá? Dá uma olhadinha. E na página 66 também. Olha só, como surgiram as matrizes, gostei. As matrizes teriam surgido na escola inglesa Trinity College. Isso é muito chato. Vamos pra frente. Representação de uma matriz. Tá aí. Poxa, que tantão de símbolo esquisito. Tô gostando disso não. Já sei. Vamos pra página 71. Ali, ó. Questão 15. É uma tabela, né? É que tem poucos números. Aqueles lá estavam me assustando. É número demais, confunde a minha cabeça. Odeio fazer conta. Nessa tabela aí, a gente vê os números 17 e 17,4 debaixo de proteína e do lado do queijo Minas Frescal. É isso aí. É para cruzar as informações desse jeito mesmo. Esse tipo de queijo tem 17,4 gramas de proteína e 579 miligramas de cálcio. O queijo mozzarella, eu jurava que era mussarela e agora vem, sei lá. Continuando, 3 gramas de carboidrato, é isso aí. Agora, imagina se não existisse esses nomes, nem esses quadrados. Continua representando a mesma coisa, só que fica mais fácil de fazer as contas. E desse jeito aqui a gente chama de matriz. Agora ficou mais fácil, né? Essa matriz tem 3 linhas, tá vendo? E 4 colunas. Se chamamos essa matriz de a gente escreve primeiro o número de linhas, depois de colunas. Então, a gente escreve o 3, pequenininho lá embaixo, a gente fala que está no índice ou subíndice. 3 vezes 4. A gente lê assim, ó, matriz A, 3 por 4. Agora, nós não podemos voltar lá para a página 67. Olha o exemplo 1. Na primeira linha e primeira coluna, temos o elemento -1. É para dizer que esse número está na linha 1 e na coluna 1. A gente sempre usa o A pequenininho, minúsculo. A maiúsculo é o nome da matriz e A minúsculo o nome do elemento. O primeiro 1, esse aqui, ó, diz qual é a linha e o segundo a coluna. Então, a 1 é um elemento que está na linha 3 e na coluna 1. Esse elemento é o 3. Não esquece, A minúsculo é o elemento. Esses dois pequenininhos aqui, ó, indicam a posição. I a linha e J a coluna. A maiúsculo é a matriz. E esses pequenininhos aqui, ó, indicam o tamanho dela. M, a quantidade de linhas, que é o primeiro, e o segundo, N, a quantidade de colunas. A gente pode ter várias coisas dentro como elemento de matriz, mas nós só vamos usar aqui números para não ficar muito macabro. Existem vários tipos de matrizes. Vamos falar algumas aqui, ó. Temos a matriz linha, que só tem uma linha. Temos a matriz coluna, que só tem uma coluna. Temos a matriz nula, que todos os elementos são zero. Aí, no nome da matriz, você não coloca A, B, C, você coloca zero. Porque quando você olhar para ela, já vai saber que é uma matriz com todos os elementos sendo zero. Temos a matriz quadrada. Lembra de quadrado, da geometria? Todos os lados são iguais, certo? Então, a matriz quadrada tem o mesmo número de linhas e colunas. E tem outra coisa importante. A diagonal do quadrado, lembra como é a diagonal? Naquele mesmo lugar são as diagonais da matriz. Só tem diagonal na matriz quadrada. Lembrando disso, da geometria. Então, esta é a diagonal principal e esta é a diagonal secundária. E agora, a matriz transposta. Vamos logo para o exemplo, porque eu estou olhando assim, tá muito difícil, né? Vamos olhar isso aqui. Veja a matriz B. Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Os números
Vou tirar eles desta linha e escrever uma em cada linha diferente, assim. E vou fazer o mesmo com 4, 5 e 6. Viram o que aconteceu? O que era linha virou coluna, e o que era coluna virou linha. Então essa nova matriz é chamada de matriz transposta, porque eu mudei a linha por coluna, e coluna por linha. Agora olhe os outros exemplos. E como nós entendemos, vamos voltar lá naquela parte esquisita. Isso aqui, ó. Esta é a matriz A. Temos M linhas e N colunas. E seus elementos são I linhas e J colunas. Mas invertemos as linhas pelas colunas, viu? Trocou. Temos o A com um Tzinho ali para indicar que é transposta. Trocou o M com N. E também trocou de lugar o I com o J. Aí virou a matriz transposta. Abra um livro na página 75. Eu nunca me canso de falar isso. Igualdade de matrizes. Para saber se duas matrizes são iguais, você deve conferir cada elemento das duas matrizes. Primeiro temos que ver se elas têm o mesmo número de linhas e colunas. Depois temos que conferir os elementos que estão na mesma posição. O elemento A11 é A e o elemento B11 é 3. Podemos dizer então que A é igual a 3. A12 é 1 e B12 é D. Por isso, D é igual a 1. E assim podemos encontrar o resto dos outros números. E se substituir nos números, encontramos. E se a gente substituir os números que a gente encontrou, a gente consegue ver que elas são iguais. Olha só. Neste exemplo, temos duas tabelas. Dá uma lidinha aí e você vai entender o que está falando, que é a venda de carro 0 km, nos meses de janeiro e fevereiro. Agora imagina se eu quisesse uma tabela só para representar os meses de janeiro e fevereiro, numa só tabela. Bastava somar tudo, não é? E é assim que nós vamos fazer com matrizes. Com matrizes fica mais fácil. Basta somar os elementos que estão na mesma posição em cada uma das matrizes e colocar na mesma posição numa terceira matriz. Viu? Para subtrair é a mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha na página 78? Só tome cuidado. Antes de fazer subtração, você deve primeiro multiplicar os sinais. Menos vezes menos dá mais. Por isso, ficou mais 2. Menos vezes mais dá menos. Então ficou menos 2. Multiplique todos os sinais. Sempre multiplique todos os sinais. E depois você soma tudo. Vamos lá para a página 79. No primeiro, faz de conta que eles são os materiais que preciso para fazer brigadeiro para vender. Não é bem essa medida, mas faz de conta que são 2 colheres de manteiga, 4 de chocolate e 7 de leite condensado. Com essa quantidade, eu consigo fazer quase um prato de leite condensado. Mas imagina que eu quero fazer 3 pratos de leite condensado. O que eu faria? Eu teria que ter essa mesma quantidade, eu teria que ter 3 vezes essa quantidade de cada um dos ingredientes, é isso. Então, basta usar tudo 3 vezes. O que a gente faz? Pegamos a matriz e multiplicamos por 3. Quando a gente multiplica por uma matriz, temos que multiplicar todos os elementos. Não importa qual a linha, qual a coluna, todos os elementos. Então ficou 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 7, 21. Agora dá uma olhada nos outros exemplos. Agora eu vim explicar para vocês a multiplicação de matrizes. Não vou explicar o exemplo, pode ficar muito complicado. Ainda mais esses com um monte de vírgula. Chega, eu fico tonto com tanto trem esquisito. Vamos para as contas. Nos exercícios a gente vê alguns exemplos. Abram na página 82. Deixa eu gastar, gente. Vamos começar a multiplicação. Para multiplicar, primeiro você deve escrever as duas matrizes assim. Agora você passa um traço horizontal por cima dessa linha aqui, ó. E passa um traço vertical em cima dessa coluna. Então, vertical na primeira e horizontal na segunda. Sempre. Agora, você marca esse pontinho aqui embaixo. Agora você deve pegar cada um dos números que riscamos e vou escrever essa conta. Multiplique os números da primeira matriz pelos da segunda matriz, certo? Depois você soma os resultados. Sempre assim. Vamos repetir essa operação até fazer todos os riscos possíveis. Viu que aqui embaixo apareceu uma matriz? Vamos colocar as posições. Este aqui está na linha 1, na coluna 1, então ele é o C11. Eu coloquei C porque é uma terceira matriz. A primeira é A, a segunda é B, então a terceira é C. E assim vamos escrever todas as posições. Escreva nas contas que você fez essas posições. O resultado será uma matriz assim. Então é só substituir. Pronto, temos a multiplicação das matrizes. A matriz A vezes a matriz B dá a matriz C aqui. Refaça os exemplos do livro, que eu não vou resolver aqui. Ana Maria vai resolver muita conta com vocês. Ah!
Quase me esqueci. Você não pode sair multiplicando qualquer matriz como a gente faz com os números. Na página 81, nós vamos ver isso. O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Viu? Só pode multiplicar quando acontece isso aqui. E vamos encontrar como resultado uma matriz com o mesmo número de linhas da primeira e o mesmo número de colunas da segunda. Olha, não pode se esquecer isso aqui, é muito importante. Olha só, viu? Não tem como calcular. 1 vezes 8, mas não tem quem multiplica pelo 2. Agora, observa, o número de colunas de A é 2 e o de linhas de B é 1. São diferentes. Pronto, agora você já sabe como multiplicar. Ficamos agora com... Faça sua tarefa.